Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por estarmos aqui na tua presença, pela certeza, Pai, do teu amor a nosso favor, pela certeza da tua fidelidade, certeza da tua manifestação, certeza de tudo aquilo que o Senhor tem operado a nosso favor. Que o Senhor possa continuar falando com as nossas vidas e que tenhamos humildade para obedecer e nos sujeitar àquilo que o Senhor tem dado de direção, Senhor. Em nome de Jesus, que não desistamos, não retrocedamos, não entreguemos as nossas armas, não fiquemos abatidos, mas verdadeiramente busquemos em Ti fortalecimento, recursos, palavra, direção, para continuarmos até o final, em nome de Jesus. Guarda nossas vidas, ministério, guarda a vida de cada filho teu que está aqui nesse lugar, cada irmão, cada servo, cada líder, em nome de Jesus, suas famílias, suas casas, finanças, mente, alma, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmãos. Ontem nós estávamos falando a respeito de Saul, aí para mim o assunto tinha acabado, para a pastora Fátima não acabou. Falei para ela, eu já tô noutra pegada hoje. Ela disse, então vai que eu vou na sua pegada. Então, vamos lá. Eu estava pensando ontem, algo que eu falei um tempo atrás, a respeito da redução de produtos, uma inflação camuflada que se manifesta aí na nossa vida e que tem acontecido com bastante frequência, pelo menos no Brasil, não sei nos países de fora aí. Mas essa redução ela é preocupante porque ela acaba sendo uma inflação que você paga lá no milho para pipoca R$ 6 com 500 gramas e daqui a pouco você está pagando R$ 6 com 400 gramas, que é o que está agora, e 20% do seu produto foi embora. Então foi uma inflação de 20% embora. E, na verdade, para você voltar naquelas 500 gramas, você vai ter que colocar 25% de produto a mais, porque agora você tem só 400 gramas. Se você aplicar os 20% que tirou das 500 gramas, você vai voltar apenas com 480 gramas. Então, você tem que pôr 25% em cima dos 400 gramas que você tem agora na pipoca para você voltar nos 500 gramas. O cara acordou animado, né? Um monte de conta dessa, 7 meses. Ninguém entendeu nada, mas eu sei o que eu estou falando, irmão. Deixa comigo. Então, o que nós vamos pensar disso? Qual é o problema disso para nós? É a pipoca? É o meu Nescafé, que tiraram também 20 gramas do meu precioso sachêzinho, que já era só 50 gramas, agora é 40? Esse é um problema. Mas espiritualmente se estabelece um problema muito grave, porque nós não vamos percebendo esse roubo camuflado ou esse esfriamento camuflado na fé, na dedicação, na busca, na entrega, na adoração, no louvor, na ministração da palavra. Nós vamos esfriando aos poucos. E esse esfriamento camuflado, que vai mordendo aos pouquinhos porcentagens, que parece que a gente percebe que mudou, mas você fala, cara, dá para tocar o barco. Então eu vou lá, eu pago R$ 6 na pipoca, vem 400 gramas, não é muito legal, mas vamos comprar um saquinho a mais, vamos fazer pipoca e vamos embora. E a gente pensa e a gente age dessa forma na parte espiritual. Cara, dá para ir tocando. Eu já não oro mais o que eu orava, mas ainda estou orando. Eu já não prego mais da forma que eu pregava, mas eu estou pregando. Eu já não vou mais à igreja com o ânimo que eu ia, mas eu estou indo. Eu já não, eu já não. E isso vai fazendo com que nós esfriemos de uma forma camuflada e paulatinamente. Estamos andando para trás. Então, na tua vida, eu quero te convidar, eu quero também ficar atento a essa palavra, no que você esfriou, no que você deu um retrocesso, para que nós, de alguma forma, busquemos ao Senhor para voltarmos naquele tanto que a gente já teve ou mais. Então, hoje, se você tinha um tanto que você perdeu 20% daquele valor total, saiba que você vai gastar 25% para você voltar. Então, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para você voltar no mesmo nível. Nós já perdemos nisso, na verdade, porque nós já estamos aquém do que nós estávamos, e para ficar só onde nós estávamos, já vai ter que se esforçar. Se a gente tivesse se mantido naquele lugar,
e aplicássemos 25%, a gente estaria avançando. Então, entenda que, olha, o quanto nós estamos atrasando as nossas vidas por não perceber essa manifestação de frieza, ou esse roubo das trevas, ou essa dureza de coração, ou essa parte da nossa carne mesmo, de falar, não, vou deixar assim mesmo, porque, irmão, a gente é ferido. O que o povo de Deus tem que entender é que praticamente toda hora acontece, se levanta um campo de ferida. É uma palavra, é um olhar, é um desprezo, é uma ingratidão, é uma falta de reconhecimento, é um abraço que você queria e que não deram, que você não queria e te deram. De alguma forma, o adversário levanta um campo de ataque. E se você e eu não tomarmos cuidado, a gente vai retrocedendo. E ele vai minando a nossa vida cristã aos poucos. Porque, sinceramente, olha para a tua vida e vê aonde você já esteve em alguns lugares, na adoração, na busca, na entrega, e veja onde você está hoje, tendo que se rasgar para fazer alguma coisa. Pastor, eu não entendo, porque antes eu levantava, a minha vida era totalmente, eu estava tranquilo, isso aqui fluía. Para mim era natural orar, era natural ler a Bíblia, era natural ir na igreja, era natural ter revelação, ter entendimento, profetizar, pregar, não fazia força para isso. Hoje eu tenho que romper, porque aos pouquinhos o adversário foi nos minando, 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 e agora nós estamos ficando nós ficamos num lugar onde nós temos uma porcentagem menor. Mas graças a Deus que nós não estamos zerados, porque nós estamos aqui, estamos buscando. Então agora é hora de aplicar a palavra de Deus, buscar ao Senhor, reconhecer que nós nos esfriamos e falar, Senhor, eu preciso voltar, me ajuda. Senhor, eu preciso voltar, me dá uma palavra, me dá uma direção, faça alguma coisa, fala comigo. E aí então Deus vai começar a nos colocar naquela rota que nós já estávamos. E ainda assim é prejuízo, mas é muito melhor do que o lugar que nós estamos. Quando você chegar no lugar que você estava, nós vamos ter que continuar orando para avançar. Aí sim nós vamos crescer. Então agora foi roubado 100 gramas, vou orar para voltar nos 500 gramas e vou orar para ir para os 600, 700, 800 até chegar o fim da história. Nós não podemos nos conformar. Já é uma frieza nós nos conformarmos com aquele tanto que nós temos. Espiritualmente falando, já é uma frieza. Na parte de dinheiro, das coisas, pode ser uma ganância, um desespero, uma aflição que a gente tem de não ficar, e se eu ficar sem um dinheiro, eu preciso. Aí é um outro campo. Mas espiritualmente falando, você vai ter que sempre querer mais. Porque o adversário vai sempre estar lutando para tirar aquilo que você tem. Então, quanto mais você gera, quanto mais você vai para frente, mais guardado está o teu patrimônio espiritual. Mais guardados estão os teus recursos espirituais. Você está aplicando no lugar certo e aquilo vai crescendo, vai granjeando, os talentos vão dando frutos, você vai podendo compartilhar e você vai ficando mais forte, mais robustecido espiritualmente. Então, o convite de Deus para nós hoje, nessa parte, é que realmente nós nos atentemos a isso. Sermos bem sinceros. Pai, aonde eu não estou mais do jeito que eu estava? Porque aquela passagem do Mar Vermelho é uma bênção ali onde eles estavam na frente do mar, esperando o mar abrir, e para eles estava de dia, para o inimigo estava à noite. Então, o inimigo não podia avançar, porque não enxergava eles. Mas eles também estavam parados. Eles também estavam no lugar, o inimigo parado e eles também parados. Para eles, naquele momento, foi ótimo estar parados, porque eles precisavam que o mar abrisse para eles passarem. E Deus, então, efetuar um livramento. Mas existem momentos da nossa vida assim, não, pastor, tá bom, tá tudo quieto, meu inimigo está parado, mas ele também está te travando, você também está parado no mesmo lugar. E o inimigo, na verdade, não está parado. Ele está ali bolando um sistema, um esquema de como te pegar, de como me pegar. Então, não nos iludamos ou achemos que, não, agora eu já estou no nível espiritual de entendimento, você não sabe nada, você não tem nível espiritual nenhum, você não é ninguém, não chegou a nada. Nós não somos nada. Temos que entender que diante de Satanás nós somos nada. É Jesus Cristo que faz o negócio acontecer. Então, se a gente se perde de Jesus um pouquinho, é brecha pro adversário. Então, não entre nesse negócio. Se você está entrando, volta e fala, Senhor, eu não sou nada.
Porque nós começamos a entender muitas coisas, perceber muitas coisas, limpamos a nossa vida aqui, nos arrependemos lá, fazemos uma série de procedimentos e isso nos anima. E é para animar, mas não é para relaxar, não é para baixar guarda, não é para achar que agora, não, agora eu cheguei num ponto, nossa, graças a Deus. O que eu vejo hoje eu não via, o que eu entendo eu não entendia. Então aqui o maligno não me toca. Ele não te toca se você continuar buscando, continuar crescendo, continuar colocando Jesus para funcionar em avanço. Aí ele vai tentando e vai, aí você vai rompendo. Agora não se acomode, não pare nesse ambiente, porque as feridas elas serão inevitáveis. Agora vai como nós vamos tratar da ferida. Esses tempos atrás a minha esposa deu um testemunho de algo que caiu do guarda-roupa no braço dela e trouxe ali um certo desconforto. E ela estava falando justamente isso. O que ela ia fazer depois daquilo? Se aquilo ia virar um lugar de dor, de sofrimento, ou se ela ia administrar aquilo de uma forma onde aquilo não se instalasse. Tá doendo? Tá doendo. Mas rapidamente, então, você se levanta. Não deixar aquela dor criar morada. Existem muitas vidas aqui que a dor criou morada. Eu fiquei anos e anos da minha vida sofrendo porque a dor, o sofrimento, aquela angústia criou morada no meu ser. E era uma casa. E aí você vai tentar despejar, não sai. Você vai tentar, não vai. Tá lá, é morada. Sabe aquele negócio que juridicamente a pessoa está protegida? Hoje tem umas leis aí que se a pessoa alugar uma casa, tiver criança pequena, você for despejar, vai dar maior trabalho, tiver idoso, tiver não sei o quê, porque a lei acaba protegendo muitas vezes a pessoa que, pastor, mas está certo, né? Você não tem misericórdia porque a mulher está lá, o marido foi embora, ela tem duas criancinhas pequenas, agora vai despejar? Mas você não sabe a situação do dono da casa, que de repente aquela renda que ele tem também, que ele também tem filho para criar. E nós ficamos com uma misericórdia, muitas vezes, de uma pessoa, que nem casos que eu conheci aqui, de pessoa tranqueira, sem vergonha, vagabundo, que estava na casa dos outros, que tinha criança de propósito para ficar ali e ficou 3 anos sem pagar nada e a justiça não dá porque tem criança pequena. Cambada de vagabundo. Mas o rapaz, que era dono da casa, também precisava receber o aluguel. E aí nós ficamos com dó, porque tem uma criancinha, porque tem um negocinho. Então, dentro da nossa vida, o adversário faz certas moradas e tem umas legalidades. Filhinhos que nós mesmos vamos gerando com aquela dor, com aquela decepção, com aquele campo que nós entramos de fracasso, de medo, de dor. É algo tão violento que nos ataca e que cria um rombo tão grande dentro de nós, e aquilo fez morada, e nós vamos ter que entender isso. E o que nós estamos fazendo aqui? Orando para executar juízo, para sair do monte de lugar de dor, de sofrimento, de angústia, que nós entramos porque nós nos decepcionamos com instituições, com pastores, com pessoas dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família. Então tem um monte de morada muitas vezes dentro de nós. E esse adversário tem que sair, porque aqui não é o lugar dele. Nós temos que entender que isso que mora dentro de você, que mora dentro de mim, por causa da dor, moradas de dor, tem que ser removidas. Nós temos que ser sarados, irmão. Essas moradas de dores, elas têm que ser removidas da nossa vida, porque isso nos atormenta demais da conta. Porque quem mora em algum lugar faz barulho, se movimenta, se mexe, e aquilo está dentro de você. É uma morada. E você sente sempre aquele desconforto. Fala, tá uma música estranha aqui, parece que eu ouvi um barulho. Não é que parece, você ouviu, porque tem alguém morando aí dentro, tem alguma coisa morando aí dentro. Você ouviu mesmo o barulho da dor, o barulho do sofrimento, o barulho da memória não ferida, o barulho do desconforto da traição, da memória não curada, da ferida não curada, ou da memória não resolvida. Então nós vamos ficando dentro de ambientes onde nós olhamos e falamos assim, tá esquisito, e tá estranho, tá. Porque justamente esse ambiente é que tem que ser visitado por Jesus Cristo. É para isso que nós estamos trabalhando aqui esses dias, para que essas moradas sejam, essas dores sejam despejadas de dentro de nós. E não tenhamos mais essas dores habitando, nos incomodando, nos cobrando,
aquele pedágio que o apóstolo fala de tempo em tempo, você tem que pagar um pedágio para aquilo. Além de ter uma dor, além de ter um morador dentro de você, além de você ter moradas de dor, ainda você paga um pedágio para aquilo. Qual é o pedágio? O pedágio é justamente quando passa aquele ambiente, aquele desconforto, aquela mesma discussão que você tem com a tua esposa, com o teu esposo, por causa do mesmo assunto, de coisas de 10, de 20, de 30 anos atrás. Meu Deus do céu! Por que isso acontece? Porque está morando aí. Mora, se manifesta, vem na memória e você então despeja aquilo, porque não limpa. Não limpa, está sempre naquela, tem sempre uma morada de dor. Nós ficamos na nossa casa anos e anos e anos e anos falando do mesmo assunto, dos mesmos acontecimentos, das mesmas coisas, da mesma traição, do mesmo problema, do mesmo ataque, até que um dia, graças a Deus, Jesus deu um entendimento. Para de falar dessa porcaria, remove essa morada, acaba com isso. Vocês vão ficar até quando pagando pedágio para isso? Despeja isso, manda isso embora. E nós nunca mais tocamos no assunto. E isso é uma bênção. Ah, mas isso aí é um jeito de disfarçar, porque está lá. Não, não está. Não está lá. Porque acabou, você coloca um ponto final naquilo, você realmente limpa, você toma uma decisão favorável ao reino de Deus, e Ele é fiel para te limpar e para te curar. Talvez hoje você não tenha uma expectativa, porque a sua dor é tão profunda, tão aguda, tão intensa, que você fala, pastor, eu não acredito que isso possa sair de dentro de mim. Eu não acredito. Eu te respeito. Eu te entendo, eu te respeito, e eu te amo desse jeito. Em Cristo Jesus. Eu sei, irmão. Eu sei, irmã, que é complicado. Existiam coisas dentro de mim que eu falei, cara, isso aqui, eu estando salvo, tá bom demais, porque isso aqui não vai sair. Isso aqui não tem jeito. Não porque ele não possa, mas porque não sei o que eu pensava, mas não sai. Porque nós podemos cair no erro também e falar assim, ah, isso aqui nem Deus pode fazer. Isso aqui para Jesus não vai dar. É muita dor. É muita vergonha, é muito sofrimento, é muita decepção, é muito, é muito, é muito. Você tem uma lista infindável de moradas de dor, que você fala, ah, isso aqui, pastor, nem para Jesus dá certo. Vai dar certo, irmão. Para Jesus vai dar certo. Já deu certo. Para Jesus, ele já fez esse negócio. O que nós precisamos é nos reanimar e voltar no estágio que a gente estava e continuar avançando, porque ele vai te curar. Eu te abençoo para que nas suas moradas de dores você seja visitada e visitado pelo Espírito Santo e você possa sair de lugares hoje. Você creia hoje que Jesus pode tocar nisso. Você fala, Jesus, então está aqui, ó. A minha maior morada de dor é essa, me visita e ele vai te visitar. Eu te abençoo com isso. Eu decreto sobre a tua vida que as tuas moradas de dores começarão a ser visitadas pelo Deus que sara tudo, pelo Deus que já venceu tudo por você. E você não vai ficar mais nesse ambiente. Você não vai precisar mais pagar pedágio para isso. Você não vai precisar mais gastar energia com isso. Irmão, é desgastante você gastar energia com esse pedágio, com esse imposto que o adversário passa de tempos em tempos por causa da legalidade. Ele mora dentro de você, numa morada de dor, e você paga a conta. É muito cruel. Você já foi ferido, traído, maltratado, abusado, tudo que a gente sabe que a gente passa. Depois cria uma morada de dor dentro de nós e nós pagamos por aquilo. É como um inquilino na tua casa que não paga nada, que faz barulho, que te atormenta, que te atrapalha e você ainda tem que mandar de vez em quando para ele um dinheiro. Imagina essa situação. Você tem uma casa de aluguel e o inquilino não sai, que está estragando toda a tua casa. E de tempos em tempos é determinado que você tem que enviar uma quantia de dinheiro para ele. Porque a lei espiritual faz isso. Por isso o pedágio. Porque como a gente não se posiciona para sarar as moradas de dores, a própria lei espiritual, pela legalidade que nós damos desses inimigos morarem dentro de nós, essa morada está aqui, a gente não se posicionar em Cristo para tirar, a própria lei espiritual, ela faz com que você pague o pedágio.
ela faz com que você relembre, que você seja mais ferido, mais machucado, mais inserido nesse contexto. E a morada de dor vai crescendo. Faz mais um cômodo, faz um puxado na frente, aumenta a garagem para 2 carros. Você fala, pastor, na minha vida é o contrário. Em vez de eu ser curada, parece que aumenta a dor, porque o adversário está ganhando mais espaço. Ele está fazendo mais um quarto. E aí, para fazer esse quarto, faz barulho, tem que bater, tem que fazer fundação, tem que pôr alicerce, tem que erguer parede, faz sujeira, faz pó, porque o adversário está construindo dentro de nós mais um cômodo na morada que ele fez de dor na nossa vida. E ao invés de nós desmancharmos essa morada e acabarmos com isso, por falta de posicionamento, falta de fé, falta de busca, de esperança, expectativa de mudança, o adversário fica ali. E cada tempo você paga um pedágio, e de tempos em tempos ele faz com que aquilo se fique maior, se avolume dentro de nós, e ele constrói mais um pedacinho. Tem mansões de dores dentro de nós. Eu não tinha uma morada, um casebre, um barraco. Tinha uma mansão. Eu tinha mansões de dores. Um condomínio fechado de luxo, de alto grau, com mansões e dores aqui dentro. Ó. Que todo dia mexia em alguma área, que todo dia me humilhava, me confrontava, me afrontava, me desanimava, me trazia palavras, aonde aquelas movimentações das mansões dentro de mim, você fica perdido, porque é muita dor ao mesmo tempo. É muita movimentação dentro de você e você fala, cara, não sei, não passa. Acerta de um lado, vai do outro, vai do outro, vem do outro. Por que que nós estamos assim muitas vezes? Porque existem mansões, legalidades, moradas de dores enormes dentro de você e de mim que nós não curamos. E estamos sendo minados na nossa fé, no nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí não conseguimos executar juízo em nada. E aí nós saímos de temporada em temporada com as marcas do fracasso, com as marcas das dores. Porque nós podemos fazer aquilo que nós fazíamos no mundo, de ano em ano, quando chegava no meio de dezembro, começávamos a fazer o projeto para o outro ano. Em janeiro eu vou fazer isso, eu vou comer menos, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou gastar menos, não vou nem entrar na Shopee e na Shein para não correr risco. E você fez uma lista. E na lista que você fez em dezembro, nós já estamos em fevereiro. E praticamente, talvez você não tenha conseguido fazer nada disso, porque não venceu isso espiritualmente. E nós temos agora, daqui a pouco, a virada do ano espiritual. E vamos fazer um monte de planos também. Agora vai começar um novo ano espiritual, agora eu vou fluir diferente, agora eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou fazer, mas não mudamos as moradas de dores. Não reabastecemos, não voltamos no lugar que nós já estivemos um dia. E ficamos sendo minados, minados, minados. E passa mais um ano espiritual, mais um ano no calendário de Deus, mais um ano no calendário da eternidade. E continuamos da mesma forma. Ah, porque Deus não opera. Deus opera, mas você não se deixa e eu não me deixo tocar e mexer aonde precisa ser tocado e mexido. Sabe quem mais está avançando aqui com as nossas vidas, de quem a gente já atende, já acompanha, de alguma forma, pessoas que estão no ministério ou caminham em outro ministério, mas que são atendidas. Sabe quem está avançando? Quem está deixando Deus mexer na bagunça. Sim. Quem está chegando e colocando as cartas na mesa. Fala, pastor, minha vida é isso aqui, ó. Minha vida é isso aqui, ó. Morada aqui de dor, morada de dor, morada de dor, morada de dor. E aí você vê a pessoa fervendo por dentro. Relacionamentos. Pessoas que falam assim, pastor, consegui dar um abraço. Consegui. Eu fiz aquilo que o senhor falou. Uma expectativa, mas não foi fácil dar aquele abraço. Pastor, eu vou lá falar com a minha irmã, com o meu irmão, com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe. Vou perdoar, vou relevar, eu vou. Essas pessoas que estão vencendo. Porque essas pessoas estão dando crédito
Não aquilo que nós estamos falando, mas aquilo que Deus está trazendo de entendimento para que elas saiam de ambientes. Você precisa e eu preciso entender isso. Então, quando eu ouvi que eu não reinava em nada, eu precisei tomar uma atitude. Eu poderia ter mandado o apóstolo José para os quintos dos infernos. Eu tinha essa oportunidade. No grau que eu estava, e eu fui lá para isso, e todo mundo sabe que eu saí daqui de Duartina para Ipatibá, eu falei assim, eu vou lá, mas o risco de eu mandar esses apóstolos para o raio que o parto é grande. Não tem problema, Fátima? Não, faz o que você quiser. E ela só orou, falou assim, Senhor, dá graça para eles lá. E eu fui, determinado, dentro de mim, de falar, viu, vocês vão tudo catar coquinho, vai o seu, o Éder, pastora Fátima, vão ver o caminhão que vocês caíram, que eu vou tomar conta da minha vida. Eu fui lá prontinho para fazer isso. Coragem não faltava. Vontade muito menos. Saí daqui programado. Falei, eu vou fechar esse negócio com chave de ouro. Vamos lá. Mas chega lá, filho, 30 segundos. Você não reina em nada. Você é um fracasso. Tá cheio de mansão de dor dentro de você. Cheio de mansão de dor. Dá um abraço aqui. Você é órfão. Deixa o pai te curar. Receba a visitação do pai. Acabou. Aí dali para frente eu tive que tomar uma decisão de confrontar, de enfrentar os meus fantasmas, os meus medos, as minhas limitações e ir tirando mansão por mansão, mansão por mansão, mansão de dores. Imagina você desmanchar uma mansão e entrar lá o caminhão na caçamba para buscar. Dá trabalho, sujeira, bagunça, barulho, incomoda um monte de coisa. Mas quando você vê o negócio limpo e pronto para ser construído outra coisa, fala, agora eu vou fazer uma morada aqui. Uma morada de paz. No lugar da morada do sofrimento, Deus quer que você remova isso e construa uma morada de paz. O terreno é o mesmo. A casa que está construída que é o problema. O terreno é a nossa vida, a terra é a mesma. Só que aquilo que aconteceu, que foram construídas essas moradas de tormento, essas moradas de dores, isso vai ser removido, o terreno limpo, e você vai começar, então, em Cristo, construir uma morada de paz, uma morada de sossego, uma morada de descanso, uma morada de fé, uma morada de avanço. Vai ficar cheio de mansão de novo. Só que agora você vai começar a reinar. Então, se você não reina em nada, ou se você reina em pouca coisa, ou se você está insatisfeito com a vida que você está levando, você vai precisar se posicionar e começar a demolir as moradas, as mansões de dores. Essa é a nossa chamada para hoje. Comece a aplicar a porcentagem do retorno. Eu vou retornar na gramagem que eu era. E depois eu vou avançar. E o meu saquinho de pipoca não vai ser 400 gramas, não vai ter mais roubo. Não vai ter mais inflação camuflada. O meu vai voltar nos 500, nos 600, 700. E depois eu vou lançar o pipocão. 1,5 kg de pipoca. O triplo do que eu era em Cristo Jesus. Você vai ser o pipocão ou a pipocona. Você vai quebrar o ritmo do negócio. Vai chegar no mercado todas as marcas com 400 gramas, mas você é o pipocão. 1,5 kg. Por quê? Porque Jesus fez isso. Acabou. Então você vai parar de pagar esse pedágio tão miserável, tão desgraçado, que vai minando a tua vida. Irmão, como dói pagar pedágio. Como dói todo o tempo você ser obrigado a fazer alguma coisa. O pedágio, o que é? Uma obrigação. Para você passar por ali, você paga. Ou então você é multado, depois a polícia vai atrás, vem um monte de consequência. Pedágio é isso. E eu nem sou contra pedágio, porque eu vejo estradas que têm pedágio e estradas que não têm pedágio que a gente anda, aqui na terra, é caro, você dá aquela chorada e tal, mas aqui do que eu estou vendo está compensando. Agora, esse pedágio que nós estamos pagando aqui dentro, esse não dá. Esse pedágio, porque essa estrada nunca vai ficar boa. Verdade.
pagando pedágio para o adversário. Sempre você vai ter estrada ruim, morada ruim, desconforto e paga o pedágio. Porque nós somos escravos. Escravos daquela morada de dor, daquela mansão do sofrimento, e paga pedágio, e paga pedágio, e paga pedágio. E você fica inconformado. Pastor, eu estou inconformada. Na mesma época, no mesmo período da minha vida, se levantou o mesmo problema, do mesmo jeito, da mesma coisa. O meu marido está com a mesma conversa, eu estou com a mesma conversa, minha filha, meu filho, a igreja, o lugar está do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Pedágio, morada de sofrimento, legalidade para o adversário que está batendo a porta, fala assim, vim buscar o que é meu. E nós vamos ter que executar juízo sobre isso, acabar com isso. E construir um negócio novo em cima disso aí, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima na área, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Amém, amados? Porque o Senhor fala em primeira carta de Pedro, ele fala que depois de sofrer um pouco, ele mesmo vos dá, deixa eu ler aqui, ele mesmo é o Senhor, Deus de toda graça. Olha aqui, ó. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que é que Deus está falando? Depois que nós entendermos que a nossa morada não é aqui, nós saberemos verdadeiramente que podemos tomar atitudes para sacudir essas moradas aí que vêm sobre as nossas vidas. E essa morada, cheia de pedágio, que o pastor Alexandre falou, ela é muito real, não é? De tempos em tempos, o adversário vem cobrar aquilo que foi feito, seja pela tua vida, seja pela minha vida, seja pelos antepassados, nossos ancestrais. De alguma maneira, ele vem cobrar, porque ele é de direito. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós entramos por um caminho de desobediência àquilo que Deus nos fala, o adversário tem a legalidade, chega diante de Deus e fala: olha, eles não cumprem aquilo que você falou, então agora nós vamos atacá-los, não é? Mas o Senhor tem preparado essa palavra hoje para que essas moradas de iniquidade, moradas de dor, moradas de transgressão, moradas de vício, moradas de prostituição, adultério, moradas de pensamentos religiosos sejam desfeitos na nossa vida. Moradas de medo, moradas de crueldade, sejam desfeitos na nossa vida, porque o Senhor está nos convocando, amados, e nos convidando pelo seu puro amor. Ele está falando, eu tenho amor suficiente para tirar você daí, só que vai ser a minha maneira, porque estamos numa batalha espiritual. Estamos num lugar onde nós tiramos aquilo que nós pensamos que é o correto, que é o certo, que vai nos levar à vitória, e colocamos o caminho que Deus escolheu para nos levar à vitória. Então, é isso que precisamos fazer. O pastor Alexandre falou que tenhamos humildade no nosso coração para recebermos a palavra de Deus e aplicarmos de acordo com aquilo que Deus está falando. Porque uma das coisas que mais atrapalha a movimentação do Senhor no nosso coração para nos tirar dessas moradas infernais é justamente o quê? O nosso orgulho, que faz com que a gente ache que sabe mais do que deve ser. Então, Deus fala, olha, mergulha no Jordão. Nós vamos falar, não, Senhor, não precisa. Deus vai falar, olha, faça de tal maneira, fique de frente ao mar, bate na água, com o teu cajado, com a sua autoridade. Não, Senhor. Deus vai falar para a gente, pode sair do barco, vem andar comigo. Aí nós vamos falar, não, Senhor, porque a nossa mente carnal, mundana, às vezes demoníaca, não concebe isso. Mas Deus está nos chamando para uma fé sobrenatural. Porque precisamos entender, amados, que a ferida, ela levanta outra pessoa dentro de nós. Precisamos entender e começar a fazer algo firme, guerrear contra essa mansão, essa pessoa, essa persona, essa personalidade ferida que habita dentro de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa contra isso, que traz uma regência infernal. E qualquer movimento que você faz, aquilo te pica, aquilo te machuca. Uma vez nós estávamos fazendo uma oração para a libertação de uma irmã, e eu não lembro se foi eu, se o pastor Alexandre, viu aquele barraco todo destruído, foi você, né? Cheio de caco de vidro, onde ela se mexia, sim, a passividade, omissão, isso mesmo, medo, são mansões que construímos. Então, conforme a gente ia tentando puxá-la, ela não conseguia se movimentar fisicamente.
não era espiritualmente. A casa espiritual dela era uma casa de tanta dor. O que aconteceu? Eu falava para ela, saia deste lugar. E ela não conseguia. E ela tremia toda e falava, eu não consigo. Porque havia os cacos de vidro ali. Até que nós começamos a ter entendimento, como eu disse, eu não sei se foi eu ou foi o pastor Alexandre, e começamos a pedir para o Senhor neutralizar aqueles cacos que lhe trariam machucadura e dar coragem para ela sair daquele ambiente, porque o que ela viveu foi demais de cruel. Então, naquele barraco que ela estava, cheio de cacos de vidro, era muito traumático para ela querer sair. E às vezes você e eu estamos em lugares assim. É tão traumático que nós vivemos que nós preferimos ficar ali encolhidos. Mas, enquanto o pastor Alexandre estava orando, pregando, eu me lembrei de que Deus é Deus de novidade de vida. Eu me lembrei que Deus ele tem o evangelho. Sim. Não fui eu. Hã? Fui eu, lembrei. Ah, tá. Foi o pastor Alexandre que teve essa visão com essa irmã tão preciosa para nós, não é? Ele viu isso e pôde trazer um direcionamento, porque ela estava empacada no lugar. E mesmo eu falando para ela saia, ela não conseguia. Não é porque ela estava com muito medo de dar os passos, mas de acordo com a visão, pudemos ter uma palavra de sabedoria para resolver aquele problema espiritual, e ela saiu daquele lugar. E não é diferente do que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer que paremos de dar material para a construção dessas mansões, dessas moradas de iniquidade, nessas moradas de perversidade, nessas moradas de abuso, moradas de adultério, moradas de pensamentos impuros. São verdadeiras construções que o adversário faz. Como o Senhor fala que é a nossa morada, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. O que é o habitar? É estar debaixo de uma habitação. E o adversário faz exatamente a mesma coisa, porque damos material para ele criar as suas moradas de angústia. Agora, se nós entendermos que em Cristo temos uma novidade de vida, isso tudo vai ser desmanchado. Se nós entendermos que nada do que passamos vai ficar sem uma reviravolta da parte de Deus para nos arrancar desses lugares e depois isso ser usado para a glória dele, nós começaremos a ser mais firmes no nosso entendimento que nós podemos sim dar o contragolpe no nosso adversário. Então, veja bem, olha o que Cristo fez. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi lá no inferno. A palavra de Deus, e lá em Apocalipse, eis que eu estive morto, mas revivi, tomei a chave do inferno e da morte. Então, ele foi àquele lugar. O inferno não pode deter o Cristo vivo, porque o Cristo vivo, ele não era culpado, ele era inocente. Então, quando ele chega no inferno, que é o lugar daqueles que têm o pagamento do seu próprio pecado, tem que ficar. Mas Cristo não tinha pecado. Então, quando Satanás quis falar para ele, não vai sair, Jesus falou, então me aponte o meu pecado. E ele veio e tomou as chaves do inferno da morte. Olha que coisa tremenda. E aí depois ele fala assim na palavra, lá em Efésios, ele fala, quando ele desceu, depois ele subiu e trouxe cativo o cativeiro. Então pare de achar que às vezes você não tem solução. Não há trevas que o Senhor Jesus não dissipe. Não, tem um hino muito velho do Rajas que fala ladrão de sepultura. É o nome do hino. É maravilhoso. Porque onde há morte, Jesus entra e te rouba da morte, ele te resgata da morte. Então, não há o porquê nós desanimarmos. Mas, pastora, a minha casa tem quilômetros. É como aquelas casas lá dos Estados Unidos, que tem aquele monte de mansão em volta, aquele povo super cheio de dinheiro, que tem aquelas mansões imensas. Não importa o tamanho daquilo que o Satanás e os seus demônios e a mentalidade mundana e a nossa carne nos fez construir, não importa. Importa que Jesus, quando ele desceu, ele subiu e levou o cativo, o cativeiro. E o teu cativeiro e o meu cativeiro, não importa a dimensão dele, está lá no pacote que Jesus levantou daquele lugar infernal. Então, estamos incluídos num plano de resgate do nosso Deus. E é isso que precisamos entender e começar a tomar posse e desmanchar. Chega de passividade. A passividade faz com que construamos para o adversário. Às vezes nós pensamos, se eu não fizer nada, não vai dar nada ruim, tá tudo bem, eu vou só empurrando com a barriga, querido, querida. Conforme nós vamos deixando as coisas acontecerem, ou como diz aí alguém que canta, eu deixo a vida me levar, você vai parar na morte. Porque o adversário, ele não é neutralizado.
Se ele te puxa para um lugar e você passivamente vai para não ter encrenca, eu quero te dizer, você já está numa encrenca muito grande, porque o adversário vai pegar a tua vida e vai levar para onde ele quer, e ele não tem um bom lugar para me levar e te levar. A passividade não é um recurso. O encolher-se num canto não é recurso. O falar, eu quero morrer, eu prefiro que Jesus venha me buscar logo, não é recurso. A morte nunca foi recurso. O estar paralisado nunca foi recurso do reino de Deus. O recurso do reino de Deus é falar, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou desenvolver o meu papel. Porque ele mesmo, Deus de toda graça. O que quer dizer graça? Graça é favor imerecido. Graça é capacitação para fazer o que eu não consigo. E graça é poder sobrenatural, amados, da parte de Deus para nos dar uma direção. Isso é graça. Então, às vezes, nós vamos entrando em lugares de falar, se eu deixar quieto, é melhor. Sabe aquela situação que nós falamos, deixa quieto, deixa quieto. Só que aqui dentro não está quieto. Ontem, sim, nós falamos de Saul, mas uma coisa me chamou muita atenção em Saul. Quando ele foi chamado para ser rei, a palavra de Deus diz que havia uns homens de Belial ali no meio do povo. E os homens de Belial falaram, esse vai ser o nosso rei? O desprezaram, e a palavra diz que Saul se fez de surdo. E era mentira, porque o desprezo que já havia no coração dele sobre ele mesmo era muito forte. Irmãos, a carência, ela cria cobiças, e essas cobiças não podem ficar sem tratamento. É necessário que nós tratemos as nossas cobiças. E o que o Senhor me fez lembrar, espiritualmente, me fez lembrar dos anjos que o Senhor enviou àquela cidade de Sodoma. Aquele povo estava imerso em moradas de malignidade. Aquele povo estava imerso em trevas. Ló e as suas filhas e a sua esposa estavam imersos. Mas o Senhor preparou 2 anjos para ir àquele lugar e falar, chega de pagar pedágio. Aquele lugar era tão perverso, e quando os anjos do Senhor se apresentaram, aqueles homens queriam trazer um abuso coletivo para aqueles anjos. Então, o que aconteceu? Eles falaram, traz esses homens para fora, que nós vamos abusar deles. Então, Ló, na sua, como que eu posso dizer, precipitação, falou, não, eu vou entregar as minhas filhas. E os anjos não queriam que entregasse ninguém. Os anjos arrancaram a Ló daquele lugar e fechou a porta e feriu aqueles homens de cegueira, de forma que não puderam entrar na casa de Ló. Então, o Senhor está falando hoje para você, ei, se posicione na minha presença, porque eu vou enviar capacitação sobrenatural para fechar a porta da qual o adversário está te abusando e vou ferir os teus inimigos com cegueira. Então, somente toma uma posição. Deixe de entregar aquilo que te é precioso nas mãos do adversário para abuso. Deixe de entregar a tua vida, deixe de entregar o teu pensamento, a tua vontade para o abuso. Às vezes você não quer ir, não quer fazer aquilo, mas você se vê arrastada a fazer, porque o adversário tem te convocado para fazer. Ele não está te pedindo, ele está te mandando. Isso é uma habitação, isso é uma morada, isso é um senhorio, isso é um fundamento que fala enterrado dentro dos nossos corações. Mas o Senhor tem se posicionado a teu favor. Estou enviando anjos para te tirar desse lugar. Estou enviando poder sobrenatural para te tirar desse lugar. Estou enviando a minha graça para te dar capacitação do alto. Eu sou o Deus de toda graça. E eu estou te dando graça para você sair desses lugares. Capacitação sobrenatural, direção. E eu estou te dando favorecimento, que é isso que quer dizer a palavra graça. A graça vai nos educar a andar nos ditames do céu. Mas nós precisamos tomar posição. Esse homem, amados, teve que ser puxado pelos anjos. E o Senhor está falando, oi, deixa a minha palavra te puxar. Deixa a minha palavra te tirar desse lugar de risco. Deixa a minha palavra te tirar desse lugar onde você só alimenta e fica justificando com aqueles que não querem justificação de nada, porque eles só querem abusar de nós. Eles só querem pegar material para continuar construindo lugares de perversidade na nossa vida. Que moradas de perversidade hoje caiam das nossas vidas pelo poder da palavra de Deus que foi falada aqui. Esses roubos da comunhão com Deus, essas manifestações do adversário de diminuir nosso produto dentro da embalagem cristã que nós temos. O adversário quer fazer isso, ele quer diminuir aquilo que podemos entregar de alimento para as outras pessoas. Então, ele nos faz mancos, ele nos faz feridos, ele nos faz pela metade e vai roubando, e a nossa passividade permite isso.
Então, o Senhor hoje, Ele está falando para nós, olha, as tuas carências não podem te levar a um lugar de cobiça, porque a carência que está dentro do nosso coração, ela nos leva a lugares de cobiça. Que tipo de cobiça? De não apanhar mais. Sabia que às vezes estamos tão cobiçosos, aliás, tão carentes, que nos tornamos cobiçosos de nunca mais apanharmos, nunca mais levarmos uma palavra de contrariedade, porque sempre a contrariedade não era só uma palavra de contrariedade, era um castigo, era um jugo. O não vinha com uma forma de nos castigar, de nos flagelar. E hoje, quando você ouve um não, ele te remete àquele lugar. Não é porque você não quer ouvir não, é porque você te remete àquele lugar. O não está cheio de castigo. É um não cheio de espinhos e você não consegue lidar com isso porque já te leva àquele lugar de dor. Aqui, eu e meu esposo, quantas vezes eu tive que me encolher por causa dos nãos que ele falava, e não era um não absurdo, mas o não já estava revestido daquela crueldade que ele falou esses dias. Então, aquele não soava para mim como rejeição. Então, havia carência dentro do meu coração, e o adversário me flagelando. Mas o Senhor tem levantado um tempo onde os nossos olhos espirituais estão abrindo, e Ele colaborando comigo, eu colaborando com Ele, e o Senhor nos gerenciando, nós estamos saindo das feridas do nosso relacionamento, tão castigado, tão judiado pelas crueldades de Satanás e seus demônios. Ele está tendo que tomar as posições dele, e eu estou tendo que tomar as minhas. Eu não posso mais me encolher diante dos não. Eu preciso permitir que Deus tire os espinhos do não. Então, quando ele me falar o não, não pode mais me remeter àquele lugar. Quando ele vier trazer uma correção, não pode mais me remeter àquele lugar de rejeição, de dor, de crueldade. Está falando isso para judiar de mim. Então, eu nem ouvi o que ele estava falando e o teor do que ele estava falando, no sentido de poder me corrigir ou fazer qualquer coisa. A única coisa que eu queria fazer era me proteger do meu algoz. São moradas de perversidade, moradas de crueldade, moradas de dores que o adversário quer trazer para mim e para você. E o Senhor está falando, eu tenho recurso. Você vai acreditar ou não? Eu tenho como encher tua embalagem novamente para fazer sobrepujar a tua embalagem. Eu tenho poder para fazer de você, sim, um grande pipocão, que meu esposo falou, para ficar muito prático e inteligível a nossa mentalidade. Eu tenho como fazer de você, ao invés de ser uma bacia mirrada, só com os grãozinhos de piruá, eu tenho condições de fazer de você uma bacia cheia para você oferecer para todos quantos estão ao teu redor. Só que você vai precisar permitir que, ainda que eu te pegue pelo cangote, te puxe para trás, eu vou fazer algo na tua vida. Mas permita, fala, Senhor, eu quero. Esse homem, o Ló, ele era procrastinador. Observe, para sair da porta, o anjo teve que puxar. Para sair de lá, o anjo teve que pegar pela mão. Então, às vezes, estamos procrastinando em lugares de risco. Riscos terríveis. Risco onde o adversário, a qualquer momento, pode nos pegar. Esses homens eram da parte do adversário. Mas e o juízo que estava vindo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Era da parte de Deus. E ele falando, vamos embora, vamos embora. Os anjos falando para Ló e a sua família, vamos embora, vai cair enxofre, vai haver destruição, vamos embora, vamos embora. E o Ló e aquelas meninas e a esposa de Ló, tudo demorando. Olha o que a palavra de Deus diz assim, ó, havendo-os, quer ver? Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Ou seja, o Senhor está falando, eu quero executar juízo a teu favor. Agora você fica procrastinando, você fica demorando, sendo lento, colocando mais um argumento. Pare de argumentar. Pare de querer entregar coisas, como eu disse, coisas preciosas, coisas tremendas que são tuas para o adversário. Ele não vai pegar isso de maneira proveitosa, ele vai destruir isso. Imagine se esses homens queriam abusar dos dois anjos que estavam dentro da casa de Ló. Imagina o que eles poderiam fazer com as filhas de Ló. As filhas de Ló eram a herança de Ló. Eram aquilo que era a extensão de Ló. E por que estamos entregando aquilo que é a nossa extensão para o adversário abusar? Isso pode ser espiritualmente, pode ser real. Às vezes estamos numa posição onde, vamos pegar o meu relacionamento com o pastor Alexandre, quantas vezes eu queria tirar o Mateus do lugar de abuso, tirar o Mateus do lugar onde o meu esposo poderia machucá-lo, mas eu não tinha força, eu não conseguia, então houve abuso em relação à vida do Mateus. Ele estava na casa do abuso, estava entregando meu filho à casa do abuso.
E eu estava tão religiosa que não conseguia ter movimentações que pudessem ajudar o meu filho a sair daquele lugar. O Senhor, por misericórdia, guardou muito o coração do Mateus. Mas tem coisas, amados, que nós precisamos entender, que nós permitimos que fossem feitas com os nossos filhos. E isso está lá, uma machucadura, uma marca, algo que foi dado. Assim, nós entregamos para aquele mesmo ambiente no qual nós estávamos. Eu estou falando da minha vida e da vida do meu esposo. Houveram circunstâncias, situações em que o Mateus foi humilhado pela vida do meu esposo e pela minha vida. Hoje, às vezes, ele fala assim para mim: mãe, você dava tanta atenção para as pessoas e para mim você não dava atenção. Então, teve dia de eu chegar lá com a minha prova de matemática, falando para você que eu queria ajuda, e você chegar e falar: eu estou atendendo a fulana, que era, no caso, uma pessoa que eu achava muito mais importante que o meu filho. Carência da minha alma. Porque que glamour meu filho ia trazer para mim, para cuidar dele? Agora estou cuidando de vidas. Religiosidade. Cuide da tua família, cuide dos teus filhos. Deixa de ser religioso, religiosa, de querer cuidar dos que estão de fora. E os que estão de dentro estão totalmente abandonados, cheios de orfandade, cheios de ferida. Não consegue ter relacionamento com você. Priorize a tua casa. Priorize aqueles que estão ao teu redor, sua esposa, seu esposo. O Senhor fala: o que você vai fazer pela casa do Senhor se você não governa bem nem a sua casa? Se você não está lutando com unhas e dentes pela sua casa, o que você estará fazendo, então? Lutando com unhas e dentes pela casa do vizinho? Amados, o Senhor me deu essa graça, que enquanto eu lutava pela casa do vizinho, eu podia lutar pela minha casa também, depois que os meus olhos foram abertos da religiosidade. Então, o Senhor está falando hoje para mim e para você: olha, eu tenho recurso suficiente, nem que eu tenha que enviar anjos, eu quero te tirar desse lugar. Para de procrastinar. Veja que Deus teve que tomar uma atitude extrema aqui. Pegar eles pelas mãos. Ele teve que pegar, esses anjos tiveram que pegar 2 homens, 2 meninas, 4 pessoas, e puxar pelas mãos. Os gêmeos não quiseram. E uma ainda ficou para trás, porque olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, os anjos do Senhor tiveram trabalho com aquela família, porque era uma família desconectada com o juízo que Deus estava trazendo sobre aquele lugar. Deus está trazendo juízo para estes lugares nos quais nós vivemos. Agora, tomar posse do juízo de Deus é minha obrigação e tua obrigação. Senão, teremos que sofrer as consequências do juízo que Deus está mandando junto com esse povo. Nós podemos tomar as consequências, amados, e depois falamos: eu fiz juízo e eu estou apanhando junto. Sim, você não saiu do território. Você não se arrependeu, você não colocou o fio de escarlata, você acha que você ficar como Jonas, olhando para a destruição da cidade vai ser suficiente. Não será suficiente, porque aquela cidade foi sentenciada por Deus e foi absolvida. Só que Jonas, o Senhor enviou uma boboreira para colocar sombra na cabeça dele, depois Deus enviou um vermezinho para comer aquela boboreira, para que ele tivesse ali o seu momento de reflexão. E mesmo assim, o livro de Jonas termina aberto. Não se sabe se ele reconheceu que ele estava idólatra, como aquela cidade era idólatra. Ele não reconheceu que o coração dele era tão cruel quanto daquela cidade. Ele queria que 120 mil pessoas fossem exterminadas pelo Senhor. E o que é que aquele povo havia feito com o povo dele? Exterminado o povo dele. Matado pessoas com crueldade. Então, no coração de Jonas, veio, por conta do desprezo, por usar a mesma régua, a mesma medida, o coração de Jonas se tornou igual, torna-se semelhante a ele todo aquele que o adora. E nós podemos adorar as coisas, não apenas com elogios, não, amados. Nós adoramos coisas através do desprezo que colocamos no nosso coração. Nós adoramos as coisas no sentido de quantidade de tempo que colocamos dentro da nossa cabeça, aquilo e fica, aquilo dentro da nossa cabeça. Estamos cultuando aquilo, acendendo velhinha para aquilo. São altares de adoração, idolatrias. Mas não temos entendimento dessas coisas que Deus às vezes quer trazer a revelado, porque é melhor justificar, é melhor dar às crianças, é melhor deixar e empurrar as coisas com a barriga. O Senhor está falando: tome posição, porque eu sou Deus de recurso. Eu tenho interesse em você. Eu tenho interesse na sua casa, na sua família. Quando Jesus morreu, ele não simplesmente, ele morreu para pagar o salário do nosso pecado. Ele morreu para destruir as obras do diabo. E é isso que nós precisamos entender. Deixe Jesus destruir as obras do diabo na sua vida. Ele não foi simplesmente para nos levar para o céu, o que já é fantástico, tremendo e poderoso, mas ele veio destruir as obras do diabo.
Deixe Jesus cumprir o seu papel. Deixe Jesus terminar a boa obra que ele começou a nosso favor na cruz do Calvário, na sua encarnação, já no anúncio de que ele iria encarnar, e depois dele ter vindo aqui na terra, e depois ter vivido no nosso meio, morrer, ir ao inferno, levar cativo o cativeiro, ressuscitar e entregar o seu Espírito Santo e ainda nos fazer a promessa, eu voltarei. Deixa Jesus fazer a sua obra por completo. Pare de ficar valorizando, de lamber feridas, valorizando aquilo que está morto diante dos olhos do Senhor. Ah, então eu vou lamber a minha ferida porque eu tenho razão. Você não viu o que ele fez? Eu vi. Eu fui para a casa da crueldade também. Eu fui para a casa das dores também. Se havia dores no meu esposo, também havia dores em mim. E eu também fui para essas mansões, cheias de requintes, cheios de bibelôs, cheios de obras de glória falsa, cheias de ouro, que era a riqueza dos meus sentimentos, cheios de fundamentos, que eram os meus pensamentos, muito bem encravados naquilo que era a minha justiça própria. Mas Deus está falando, eu tenho poder para arrancar todo o fundamento que você colocou, nisso que você permitiu que Satanás construísse dentro de você. Eu não estou falando que você não tenha razão. Eu estou falando que a tua razão não vai te servir de nada, a não ser para te manter nessas mansões de trevas. Vamos sair desse lugar, em nome de Jesus, porque Ele nos ama. Tem sangue, tem amor suficiente. Amém? Em nome de Jesus, não sei, o pastor Alexandre colocou aqui, não sei se ele vai querer falar alguma coisa, então vou falar mais um pouquinho. Então, amados, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Está destruindo a força dos pedágios. Está destruindo a força do nosso querer, Senhor. Ficar pagando pedágio porque temos razão. Ei, Pai. Estar ali, grudado no pescoço dos nossos algozes. Paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Ah, Pai querido, depois somos lançados em cadeias, em lugares onde há verdugos, ó Pai, e achamos que isso é figurativo, e não é. Pai querido, porque estamos com o nosso coração cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de inclemência, nos achando melhores que os outros, com aquela arrogância. Eu não faria isso, mas na verdade faríamos e faríamos coisas piores, se não fosse o teu mover e o teu agir. Tua misericórdia em nós. Ô, papai, por favor, quebra a força dos orgulhos, ó Deus, que temos e que protegem os nossos lugares mais profundos de mansões. Em nome de Jesus. Essas mansões não são celestiais, elas são terríveis. Elas fazem com que nós tenhamos uma falsa liberdade, porque às vezes elas são um pouquinho maiores e nós andamos para lá e para cá, como, Pai querido, numa redoma de vidro, Pai. Andamos, só que de repente batemos naquele vidro, Senhor, quebra a força dessas manifestações, nos ensina aquilo que tu queres de nós e nos leva a um lugar de graça e de paz. Tu disseste que tu nos arrancaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho amado, onde ele é o Rei da paz. Em nome de Jesus, vem Rei da paz e nos ajuda, nos transporta. Tu disseste, ele nos libertou e nos transportou. Tu tens nos libertado, agora nos transporta. Nos transporta desses lugares de dores, de crueldade, de machucaduras, de falta de entendimento, de ignorância. Pai querido, em nome de Jesus, quebra a força desses lugares demoníacos, satânicos e caio. Vai destruindo essas moradas, o calabatoi, calaturiande. Em nome de Jesus, papai, que nós começamos a nos quebrantar diante de ti para arrancar toda a tábua, todo o material construído, que os teus anjos venham nos ajudar. Dá ordem, por favor, aos teus anjos a nosso respeito. O Senhor é Deus. Nós cremos, ó Pai. Faz uma obra completa em nós, Jesus. Muito obrigada pelo teu mover e teu agir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. 7h30 para a glória de Deus. Tá bom. Um abraço.